Será uma noite de visitação poderosa de Deus, vocês estão comigo ou não? Será uma noite onde o Senhor nos marcará, Ele derramará a sua glória, e nós veremos manifestações físicas do poder de Deus. Vocês estão aqui? Escute o que eu vou te falar, nós veremos curas aqui. Então, se você está enfermo, já vai recebendo a tua cura, porque enquanto a palavra será ministrada, estiver sendo ministrada, você já será tocado e tocada pelo Senhor. Eu não sei quantos já participaram aqui de cultos, e nós já vivemos pela graça de Deus, para a glória de Deus, alguns cultos aqui, onde o Senhor nos marcou de forma visível. Como nós vimos a troca de cor de objetos, zíper de bolsa das pessoas, das mulheradas aí, era dourado ficando prateado, prateado ficando dourado. Nós vimos já gente com celular, enfim, várias coisas, pessoas que olhavam para as mãos assim, no mover de Deus, ficava cheio de tudo dourado, tudo brilhando, parecendo que jogou óleo com purpurina na sua mão. O que é isso? São manifestações físicas de Deus, onde o Senhor, Ele mostra, Ele marca a igreja, e essa será uma noite de visitação poderosa dos céus. Nós seremos tocados, sairemos daqui ungidos, e meu irmão, se prepare para uma nova estação. Vocês estão aqui comigo? Eu preciso que você escute essa palavra, porque antes de nós entrarmos aqui nessa manifestação, na verdade, enquanto a palavra for pregada, isso já vai estar acontecendo, mas antes de nós mergulharmos aqui na presença de Deus, nós precisamos trazer aqui um pano de fundo. Eu preciso estabelecer algumas coisas, para que a gente possa mergulhar e enfim, fechar essa conferência sedento de maneira também impactante na presença do Senhor. Vocês estão comigo ou não? Amém? Então vamos lá, queridos. Eu orei já? Já orei? Já, tá. É que vai chegando no final da conferência, o Tico e o Teco já não funciona muito bem. Agora os pastores sabem, né? Tem hora que você está só bebendo no espírito, que a cabeça já está longe. Mas glória a Deus. Então, queridos, quantas coisas o Senhor não fez aqui nesses dias? A gente tem um hábito de falar que toda conferência é a melhor conferência, né? Ano passado, meu Deus, essa foi a melhor. Passou, né? Foi a melhor. Mas essa conferência, ela foi muito, para mim particularmente, eu não sei para você, mas para mim tem sido muito especial, porque o Senhor de fato tem respondeu às minhas orações. Uma coisa que eu falei para o Senhor, eu pedi muito nesses dias de jejum que nós fizemos, para o Senhor falar muito sobre o futuro da igreja. O Senhor nos aponta um destino, o Senhor fala sobre o futuro da igreja, confirma palavras, mostra o que o Senhor quer. Enfim, eu orei muito sobre isso. E queridos, quem pegou desde o começo tem percebido que é palavra profética atrás de palavra profética. É como se o Senhor, né, te botasse assim e falasse: vamos ter deixa eu contar para você o que eu tenho. E amados, de quarta para cá foram dias preciosos. Na quarta-feira, por exemplo, o pastor Digão falou sobre circuncidar o coração, para que possamos acessar essa porta que já está aberta. Você que é da Bola de Neve Colombo, presta atenção aqui comigo. Se você olhar para trás, né, nós acabamos de sair de uma série chamada Desmascarando a Supergraça. Nós falamos sobre santificação. Se você parar e fizer um relato de quando começou a pandemia para cá, a maioria das séries, a grande parte das séries foram sobre santificação. Então o Senhor, Ele tem nos santificado, Ele tem nos aprumado, trabalhado no nosso interior, para que eu e você possamos acessar e viver tudo aquilo que Ele tem. Eu contando para o pastor Diogo de como foi a ministração do pastor Digão, ele falou: cara, você lembra que no aniversário da igreja eu te dei uma chave? Quem lembra disso? Então o que acontece, amados? Nós estamos entrando numa nova estação. Isso pode parecer clichê para você, mas não é. Amém, amados? O Senhor de fato tem nos posicionado num novo lugar. Na quinta-feira o pastor Bigard falou o seguinte sobre sermos, aumenta o retorno para mim um pouquinho, sobre sermos provocadores de milagres. Na sexta-feira o pastor Felipe Parente falou que chegou a hora da retomada. Ele falou sobre voltar a sonhar, e eu justamente falei sobre isso alguns cultos atrás, que eu acordei num determinado dia, um domingo pela manhã, e o Senhor, com isso ecoando no meu coração: volte a sonhar, volte a sonhar, volte a sonhar. E a partir dali nós iniciamos uma retomada. Quem aqui da igreja entende muito bem isso? Ontem o pastor Diogo, eu não sei nem o que aconteceu à tarde. Fala o resumo da palavra, sei lá, mas foi poderoso o que aconteceu aqui. Muitas palavras proféticas. O apóstolo Valdir, e ele falou aqui de um lugar 4 vezes maior. Não sei quantos lembram, aniversário da igreja, não sei se foi 8 ou 9 anos. O pastor Rodolfo, vulgo Mortadela, lá de Paranaguá, ele veio aqui,
acabou o louvor, peguei o microfone, ele veio, tomou o microfone da minha mão e falou: eu vejo um lugar 4 vezes maior. Então é tudo testificação daquilo que o Senhor tem já falado aos nossos corações. Agora, nós precisamos nos posicionar da maneira devida a partir de amanhã, ou a partir do momento que essa conferência acabar, porque as palavras elas nos encheram, como o pastor Joe disse hoje à tarde. Nós estamos saindo carregados. Eu não sei você, meu irmão, mas eu já estava no modo turbo, agora eu estou no modo, tem um turbo duplo, é tipo isso, nitro, enfim. Então, amados, por quê? Porque o Senhor tem falado, Ele tem nos ungido, Ele tem nos revestido, Ele tem gerado vigor em nós. Agora, o que eu quero falar aqui com vocês, você vai perceber um pouco que o Diogo, ele meio que roubou a minha palavra. Você vai ver que tem coisas parecidas. Por quê? Porque é o Espírito de Deus que tem trazido de fato essas questões e tem nos feito falar desses assuntos. E eu quero falar com você aqui sobre a vida cristã autêntica. Vida cristã, me ajuda aqui, gente. Vida cristã autêntica. A vida cristã autêntica, a vida cristã normal, ela precisa passar pela sobrenaturalidade. A vida cristã normal, ela precisa passar pela manifestação do impossível. Nós precisamos entender isso, amados. Se você para ler a história bíblica, eu tenho falado muito isso com vocês, você vai ver que a libertação de Deus para o seu povo, a manifestação de milagres, várias coisas, elas sempre aconteceram de maneira estrondosa. Você vê as muralhas de Jericó caindo, você vê o mar vermelho se abrindo, você vê os milagres que Jesus operava, e várias coisas na palavra. Você para e avalia, você fala: foi algo muito maluco, algo extremamente sobrenatural, e você vê isso do começo até o fim. Por quê? Porque essa deve ser a vida cristã normal. Você tinha que dar glória a Deus, hein, irmão? Eu vou repetir: essa deve ser a vida cristã normal. Tem um pastor que eu gosto muito dos livros dele, está dando microfone aqui, o nome dele é Bill Johnson, ele é pastor da Bethel, da igreja Bethel lá em Redding, na Califórnia, e você começa a ler o livro dele chamado O Poder Sobrenatural de uma Mente Transformada. Se eu não me engano, no primeiro capítulo tem uma frase logo em cima, assim, capítulo 1 é a frase, e ele diz assim: é antinatural para um cristão não ter apetite pelo impossível. Escute, é antinatural para um cristão não ter apetite pelo impossível. O que ele está querendo dizer? Que eu e você precisamos desejar o impossível. Isso precisa ser normal para nós, porque o nosso Deus, Ele não apenas é o Deus do impossível, mas os seus sonhos para nós, eles são maiores do que a nossa própria capacidade. Então nós somos impulsionados, nós somos impelidos, nós somos levados pelo Senhor a viver e a sonhar com coisas impossíveis. Se você parar para avaliar a sua própria vida, os seus sonhos, não sonhos malucos, eu digo sonhos que realmente o Senhor imputou no seu interior, você há de perceber que ele vai ser difícil ou até impossível de acontecer, segundo os olhos normais, segundo o aspecto natural. Talvez você diga assim: puxa, o sonho que eu tenho, eu não tenho dinheiro para realizar. Talvez o sonho ministerial que eu tenho parece grande demais para a minha realidade. Então, quando nós paramos para avaliar, há esse gap, e muitas vezes Satanás tenta trabalhar em nós, fazendo com que olhemos essa diferença, essa distância e desanimemos. Mas na verdade essa distância, essa diferença, ela precisa ser um convite para que eu e você possamos crer que Deus fará tudo aquilo que Ele prometeu. Porque, como eu disse, eu repito, ao longo da história bíblica você vai ver Deus agindo de maneira sobrenatural. Então, amados, quando Deus começa a te dar sonhos maiores, isso não é para você se frustrar, olhar e falar: puxa, mas é difícil demais. Muito pelo contrário, é para você se sentir estimulado, porque Deus vai fazer você sonhar com coisas maiores na sua família, nos seus negócios, na sua vida ministerial, os pastores aqui em suas igrejas. Por quê? Porque a vida cristã autêntica passa necessariamente pela manifestação do sobrenatural. Você já parou para avaliar que muitas vezes nós olhamos para nós e falamos assim: cara, eu sou grato, mas eu não estou pleno? Eu sou grato por tudo que Deus me deu, por tudo que Deus fez, por tudo que
mas eu sei lá dentro, no fundo do meu coração, do meu espírito, que existe mais. Se você olhar para mim e falar: André, você está contente com aquilo que você tem vivido? Claro, como não? Não tem como não estar contente, mas lá no meu espírito eu sinto que ainda há mais. Ainda há mais. Por quê? Porque Deus tem depositado em nosso interior, eu acredito que Ele tem feito isso com você, tem gerado um apetite pelo impossível, uma sede por coisas maiores do que aquelas que você tem vivido. Muitas vezes nós olhamos e falamos assim: puxa, será que vai acontecer? Sendo que nós deveríamos olhar e falar assim: puxa, por que não acontecer? Nós olhamos para a vida de homens de Deus, pessoas que vivem coisas incríveis, e amados, normalmente eu cito muito aqui questões de igreja, ministério, mas é porque é a nossa realidade, nós estamos numa igreja, mas entenda que isso vale para cada área de sua vida. Às vezes nós olhamos ministérios, ou enfim, áreas, de outras áreas da vida das pessoas, são: puxa vida, olha lá, aquele cara está vivendo algo incrível, e você olha e fala: nossa, como a grama do vizinho é tão verde. Quando você pula a cerca ali e vai para a casa dele, você vai ver que ele tem ou tinha o mesmo sentimento que você. Puxa, será que Deus vai fazer em mim? Será que Deus vai acontecer comigo? Será? O que o Senhor espera de nós, entenda uma coisa, amados, é fé. Eu não estou dizendo que você não tem que fazer a sua parte, você deve fazer a sua parte. Só que o principal, o fator que vai produzir o milagre não é o fator você, força do seu braço ou a sua ação. O fator que produzirá o milagre é o fator Deus. Então esse agitar no seu espírito, onde você fala assim: cara, é muito doido porque eu tenho uma visão maior, mas parece que não há uma ponte construída até isso. Não se frustre, muito pelo contrário, tente discernir em Deus o que Ele espera que você faça. Porque, amados, é Ele que está te convidando, Ele que está imputando algo no seu interior, para que você creia e isso seja construído, inclusive de maneira sobrenatural. A grande luta que acontece, ou que há em nosso interior, é que nós muitas vezes nos confundimos. O pastor Diogo falou isso um pouco à tarde, em relação àquilo que é ou não a vontade de Deus. Aí você olha para a sua vida, olha para aquilo que você tem vivido, para algo que você sente no seu interior. Eu não estou falando de uma ideia, nossa, eu tive uma ideia, não estou falando de algo que você tem aquela convicção que veio de Deus, e você se pergunta: puxa, mas será mesmo que essa é a vontade de Deus? Será que realmente essa é a vontade de Deus? E essa é a maneira de Satanás trabalhar. Satanás, ele sabe que se você tiver fé, você já vai estar, amado, lá 70%, 80% do caminho já andado, percorrido, já posicionado. Então o que ele faz? Ele tem que gerar em você incredulidade. Como ele gera incredulidade? Através da dúvida. Então ele não necessariamente vai falar assim para você: você não vai conseguir. Ele vai falar assim para você: será que isso é de Deus? Será que essa é a vontade de Deus? Será? Ele gera uma dúvida, assim como ele fez com Eva no Éden. Ah, mas Deus falou realmente isso para você? Então Satanás muitas vezes ele gera a incredulidade através da dúvida. Só que se nós cremos que o Senhor imputou algo em nosso interior, nós precisamos de fato, amado, mergulhar de cabeça. Nós precisamos crer de todo o nosso coração. É lógico que Deus não é o gênio da lâmpada mágica. Deus não é, enfim, aquele... você tem uma vontade, ó Deus, seguinte, faz aí porque você tem que dar tudo que eu quero. Não é nada disso. Ele é Senhor, Ele é soberano. Mas quando nós olhamos para promessas que Deus fez para nós, quando nós olhamos para verdades da palavra como cura, libertação, alegria, saúde, paz, isso nós podemos crer e mergulhar de cabeça, acessando isso em nome de Jesus e pela fé. E aqui está o ponto: muitas vezes nós não acessamos porque nos falta a fé. E que tipo de fé? A fé, certeza. A fé de Hebreus 11, que é a fé, certeza. Então, amado, Satanás vai tentar trabalhar em seu coração, gerando dúvida, sendo que na verdade a vontade de Deus é que o reino dele se estabeleça na terra. E quando eu falar reino se estabelecer na terra, entenda as promessas de Deus na sua vida, entenda aquilo que está na palavra que serve para você. Aquilo que você lê e fala: cara, mesmo em meio às guerras, se eu estou sendo na vontade de Deus, eu vou ter paz, vou ter provisão, eu vou buscar saúde. Enfim, amados, entenda como manifestação do reino isso, aquilo que está na palavra, e é claro, e aquelas promessas que Deus já falou para você. Então a vontade de Deus é que de fato isso se cumpra.
E você precisa acreditar nisso de todo o seu coração, senão você vai ficar ali tendo uma fé meio bamba, e não uma fé sólida, não uma fé certeza. Mateus 6, 9 e 10, portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Então a ideia de Deus é que aquilo que tem liberdade para operar no céu, venha sobre a terra, é que a realidade dos céus invada a terra. Como eu disse, tudo aquilo que tem liberdade, tudo aquilo que é livre para operar no céu, venha sobre a terra. E tudo aquilo que não tem liberdade para operar no céu, não opera aqui na terra. Por exemplo, a enfermidade. Tem enfermidade no céu, irmão? Não. Tem cativeiro espiritual no céu? Tem opressão no céu? Tem falta de paz no céu? Não. Então nós precisamos entender que a realidade dos céus não é uma realidade paralela que nós não temos acesso. Ela é uma realidade real. É uma realidade real. É algo que você precisa atrair sobre a sua vida. É algo que você tem que aprender a acessar no Senhor. Eu não estou dizendo que você não pode ficar doente, que você não vai enfrentar guerras espirituais. Eu não estou dizendo que você não vai passar por nenhum problema na sua vida. Mas eu quero que você entenda que existe uma nova norma. Uma nova norma. Uma nova regra. Algo que o Senhor estabeleceu e determinou. Que é o quê? Que seja na terra como é no céu. E qual que é o grande problema, amados? Eu já falei isso em alguns cultos, eu quero só frisar isso aqui. Por que nós não vivemos muitas vezes? Primeiro motivo, nós ficamos preocupados com o como, sendo que nós deveríamos nos preocupar com quem prometeu. Você fica assim, puxa, mas como vai acontecer? O que vai rolar para a promessa se cumprir? E nós nos perdemos, é gerada em nós incredulidade por causa disso. Porque aí você olha e você fala, cara, mas não tem uma lógica, parece distante demais, parece grande demais. Sendo que o Senhor diz assim, ei, só olha para quem prometeu. E não para o que tem que acontecer, ou como vai acontecer. Apenas crê naquele que prometeu. O pastor Digão disse algo muito interessante na quarta, ele falou assim, Deus não guerreia com ninguém. Ou seja, Deus é poderoso. Você acha que Deus entra numa batalha com o diabo, aí o diabo está ganhando de Deus, aí Deus, nossa, mas o diabo está sinistro hoje, acho que ele treinou bastante. Ele é o Todo-Poderoso, amado. Ele é o Todo-Poderoso, e Ele então nos dá autoridade, para que eu e você possamos destruir as obras do diabo. Entendeu? algo? 1 João 3,8 diz assim: para isso, olha lá, final ali do texto, do versículo. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Então Jesus, ele se manifestou para desfazer as obras do diabo. Por exemplo, Jesus, ele conquistou a cura, a saúde, onde? Na cruz. Só que eu e você precisamos dar continuidade a isso. Eu e você precisamos, como filhos de Deus, como cristãos, pequenos cristos, como aqueles que são enviados agora em nome do Filho, manifestar essas verdades, destruir as obras do diabo, curar os enfermos, libertar os cativos. Então Jesus conquistou isso na cruz. Agora Ele nos dá autoridade, Ele nos reveste, Ele nos enche do Espírito Santo, para que eu e você possamos fazer isso, para que eu e você possamos agir em fé e manifestar o reino de Deus na terra. Isso acontece quando você dá um testemunho talvez da sua vida lá no trabalho e uma pessoa se converte. Isso acontece quando Deus te prospera, te abençoa e você consegue inclusive ajudar outras famílias, quando você consegue ser um participante no reino. Isso acontece, amados, de diversas maneiras. Agora, qual que é o grande ponto aqui? Aqui eu começo a chegar talvez no ponto central da mensagem. Onde está a grande luta para que eu e você vivamos o sobrenatural? A grande luta está no campo da alma. A grande luta está na mente.
E qual que é a grande questão? Como eu falei, nós olhamos para onde nós estamos, olhamos para as promessas de Deus e falamos, cara, peraí, está distante. E qual que é o grande problema? O grande problema que elimina a nossa fé e que nos leva a caminhar em incredulidade ao invés de fé, é um problema de perspectiva. Você precisa entender isso. É um problema de perspectiva. Como assim? Nós precisamos aprender a caminhar pela perspectiva divina. Diante dos 10K, que vocês sabem que é uma palavra que a gente já recebeu há alguns anos, diante da promessa que Deus te deu, diante de sonhos que o Senhor imputou no seu coração, não estou falando de sonhos que você olha e fala, não, isso aqui é algo da minha cabeça, estou falando de coisas que o Senhor colocou no seu coração. Você tem duas perspectivas, que você escolhe. Você pode olhar através da perspectiva terrena, ou você pode escolher ver através da perspectiva celestial. E você vê isso em diversos textos bíblicos. Multiplicação de pães e peixes. Os discípulos vinham através da perspectiva terrena. Ah, mas como? Pouquinho de pão, pouquinho de peixe vai alimentar essa multidão. Jesus olhava de acordo com a perspectiva celestial. A mesma situação. Pessoas, perspectivas diferentes. Perspectivas diferentes. Você vê lá na palavra também, Naamã, o profeta diz, mergulha no rio 7 vezes, que você vai ser curado, perspectiva celestial, uma maluquice, vai lá, mergulha aí, e sai curado. Ah, mas peraí, como assim, vai mandar mergulhar nesse rio aqui? Perspectiva terrena. Ele escolheu depois a perspectiva celestial, então ele foi curado. Da mesma forma, quando você olha para a sua vida, você vê a promessa, e você olha para você, e você fala, cara, peraí, você vai ter uma escolha. Ou você escolhe crer naquilo que Deus falou, olhando de cima para baixo, do céu para a terra, ou você escolhe olhar da terra para a terra, ou você escolhe olhar de acordo, perceber, crer de acordo com a perspectiva terrena. Amados, nós precisamos aprender a enxergar as promessas de Deus de acordo com a perspectiva celestial. O crer sempre será uma escolha. Você precisa ser intencional em sua fé. Você precisará ser intencional em sua fé. Então, meu irmão, mude a sua perspectiva se ela está equivocada hoje. Salmo 121, 1 e 2. Elevo os meus olhos, olha lá, para os montes. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O socorro, a provisão, os milagres, o cumprimento da promessa sempre virá de cima. Então você precisa alinhar a sua perspectiva com a perspectiva dos céus. Você tem que ver de cima para baixo, de cima para baixo, de cima para baixo. Nós falamos muito de arrependimento. Nós falamos muito dessa metanoia. E uma das coisas que nós precisamos nos arrepender, lógico, além dos nossos comportamentos pecaminosos, nós precisamos nos arrepender, e eu quero aplicar isso nessa noite, em relação à nossa perspectiva equivocada. Pastor Diogo, mais uma vez, que roubou minha palavra, quero deixar registrado. Falou da tomada da terra. Ali Josué levou aquela geração a entrar na terra prometida, iniciar esse processo de tomada. Só que fato é, você vê a geração de Josué e você vê a geração de Moisés. Qual foi a diferença? Ou qual era a diferença? A mesma terra, os mesmos gigantes, os mesmos problemas. O que mudou? A escolha do que crer. Mudou a perspectiva. Enquanto 10 dos 12 espias olharam e falaram assim: ei, tem gigantes, não dá, a terra é boa, beleza, mas não vai dar. Josué e Caleb disseram: não, o Senhor nos fará possuir essa terra. Então é toda uma questão de perspectiva. Resultado,
Os 10 espias, aquela geração não entrou na terra, então uma geração precisou peregrinar pelo deserto, até que então Josué, liderando o povo ali, ele, Caleb, toda aquela galera, entrou na terra. Por quê? Porque eles tiveram a perspectiva correta os levou a ter a fé necessária para que eles tomassem posse daquilo que Deus falou. Então, amado, muitas vezes o nosso problema é um problema de perspectiva. A nossa fé é porque a nossa visão ela está desalinhada. Nós não estamos posicionados corretamente. Nós estamos desalinhados com aquilo que Deus falou. Vocês estão aqui comigo ou não? Eu não estou dizendo, e quero deixar claro, que você não precisa fazer nada para a promessa se cumprir, que basta você crer. O crer obviamente precisa te levar a uma ação, mas a grande parte do processo é crer. A maior parte do processo é crer. O fazer é uma maneira de você corresponder com aquilo que Deus já falou, e você age porque você crê. Então o grande ponto, o principal ponto, é o ponto do crer. Quando você vai lá para Marcos 9, nossa, quase que eu ia tomar o óleo aqui, Jesus, estou acostumado a pegar do lado direito. Ontem o Diogo já me encheu de óleo, passaram aqui óleo, saiu ungido mesmo. Marcos 9, 17 a 25, olha que interessante. E um do meio da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho que está possuído de um espírito mudo, e este sempre que se apossa dele lança-o por terra, e ele espuma, range os dentes e vai definhando. Pedi aos discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Então Jesus exclamou: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino até aqui. E eles os trouxeram. Quando Jesus viu, o espírito imediatamente agitou o menino com violência, e caindo por terra, revolvia-se espumando. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso está acontecendo com ele? O pai respondeu: desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Ao que Jesus respondeu: se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que muita gente estava se reunindo, repreendeu o espírito mudo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, saia desse menino e nunca mais entre nele. Então ali o menino foi liberto. O que nós percebemos aqui? Nós percebemos que o menino só pode ser liberto por Jesus, porque o pai dele o levou até lá, sim ou não? Então o pai precisou fazer alguma coisa. Porém, isso não foi suficiente para aquilo de fato acontecer, para a libertação vir. Olha que interessante que Jesus questiona aqui. Jesus diz assim, quando os discípulos não puderam expulsar: ó geração incrédula. Fé, ou a falta de fé. Até quando eu estarei com vocês? Você vê lá na frente, quando o pai do menino fala: Jesus, ó, se você puder fazer. Jesus diz: tudo é possível ao que crê. Que nós aprendemos aqui: não basta você fazer, você precisa acima de tudo crer. Você precisa acima de tudo acreditar. Você coopera com Deus, mas você crê. Você precisa permitir, amados, que o nível da sua fé cresça. Talvez você olhe para a sua vida e fale: puxa, mas eu estou enfrentando uma batalha aqui, uma dificuldade ali. Você precisa fazer a sua parte e permitir que essas lutas, elas gerem um novo nível de fé em você. Você batalha, você vence, então você cresce em fé, porque cada uma das suas experiências, ela de fato vai cooperar para aquilo que virá à frente. Davi venceu Golias, mas ele antes teve uma experiência com o leão e com o urso. Então o leão e o urso foram treinamentos, foram ali medidas talvez menores, onde Davi precisou de fato ter uma vitória para que ele pudesse alcançar a vitória que o levaria onde o levou. Então um grande ponto da nossa caminhada com o Senhor, eu estou indo para o final da mensagem, é a fé. Então, amados, naquilo que Deus prometeu, você não precisa ficar pensando: mas será que Deus quer? Se Deus quiser vai acontecer. Meu irmão, se Ele falou que Ele quer, já era. Você precisa ir para cima e acreditar de todo o coração.
precisa virar uma chave em você hoje. Eu sou um cara muito lógico, eu sou um cara muito metódico, eu sou um cara de processos. Então para mim a coisa tem que fazer sentido. Só que nem tudo na vida com Deus vai fazer sentido. Vai lá, mergulha 7 vezes no rio, que sentido tem isso? Mas 7 é o número profético. Esquece isso, então imagina a hora para o cara lá: ô cidadão, mergulha aí. E muitas vezes Deus nos permitirá, nos levará a passar por questões assim, para que eu e você possamos não caminhar por lógica, mas caminhar por fé. E o que precisa acontecer no meu e no seu interior é essa mudança. Precisa girar uma chave em você hoje. Precisa acontecer algo com você. E quem pode fazer isso é o Espírito de Deus, à medida que você corresponde, à medida que você se abre. Nós precisamos ter uma mudança, amado, estrutural em nosso interior. Escute isso. Uma mudança estrutural em nosso interior. Algo precisa ser gerado em nós, transformado em nós. Algo precisa acontecer. Eu quero te explicar isso biblicamente. Quando você vai lá para Romanos 12:2, texto que você conhece muito bem: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A palavra interessante aqui que nos chama a atenção é essa palavra, transformai-vos. Transformai-vos. A palavra transformai-vos no grego ela é metamorfo. E metamorfo fala sobre mudar de forma. Mudar de forma, é como se fosse uma mudança estrutural. É uma mudança profunda, é mudar a forma. Isso aqui era, é um copo, é meio arredondado, aí virar algo quadrado, é mudar de forma. É uma mudança estrutural. E é isso que precisa acontecer conosco. Eu não caminho mais por lógica, eu caminho por fé. Eu não caminho mais assim, eu caminho assado. É a mesma coisa que aconteceu quando você passou a se santificar. O pecado brilhava diante de você, agora ele não brilha mais. O que para você era bom, agora não é mais bom. Antes você falava 500 palavrões, hoje você ouve alguém falando, dói seu ouvido. É uma mudança que aconteceu, é uma mudança de forma em você. E no que diz respeito à fé, isso também precisa acontecer diante de nós. Essa palavra metamorfo, para você entender essa mudança estrutural, é a mesma palavra, presta atenção aqui, é a mesma palavra usada em Mateus 17, quando Jesus é transfigurado diante de Pedro, de Tiago e de João. Ele foi transfigurado, ele foi metamorfo, mudou de forma. Mas era um Jesus normal, daqui a pouco mudou de forma. Eita, meu Deus do céu, transfigurou. Mudança de forma, metamorfo, é isso que Deus quer fazer com você. Antes você não cria, antes você achava maluquice, é grande demais, agora você fala, não, é um metamorfo aconteceu em mim, algo mudou dentro de mim, o Espírito de Deus operou em mim, agora eu creio de todo o coração, eu me movo, eu não caminho mais por vista, eu caminho por fé, eu caminho por aquilo que eu vejo profeticamente, ainda que não estejam diante dos meus olhos a materialização, eu caminharei em certeza por causa da voz de Deus, e eu verei o cumprimento de cada palavra profética liberada sobre mim. Aleluia! Paulo fala um pouco disso. Você vai ver o apóstolo Paulo falando sobre, lá em Coríntios, na carta dele aos Coríntios, sobre a pessoa natural e a pessoa espiritual. 1 Coríntios 2, 14 a 16 diz assim: ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Pause. Quando você vai estudar um pouco mais a fundo, na verdade, teólogos, estudiosos dizem que essa pessoa natural, ela pode ser uma pessoa que não crê em Deus, pessoa natural, não é uma pessoa que foi transformada por Deus, não é uma pessoa que teve um novo nascimento, mas também aponta para o cristão carnal. Tudo bem? Para o cristão carnal. E eu quero que você olhe sobre essa ótica, porque nós estamos falando aqui com pessoas que creem no Senhor, foram salvas por Jesus.
Então ele está dizendo assim: ora, a pessoa natural ou crente carnal não aceita as coisas do Espírito, porque eles são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem não de maneira lógica, mas de maneira espiritual. De maneira espiritual. Por isso que às vezes você vai compartilhar alguma coisa com um cara que não é crente, você vai compartilhar com um familiar teu. Não, os pastores aqui, não, porque Deus colocou algo no meu coração, isso para a igreja, vai olhar e vai falar: você é louco, cara, você tem um problema na cabeça, você é doido. Por quê? Porque a pessoa natural, ela não entende aquilo que é profético, não entende aquilo que vem do Espírito de Deus. Aí ele diz: porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém, pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Aí ele diz assim, ó: nós, porém, temos a mente de Cristo. Amados, a mente de Cristo, entenda, se é para Jesus, vai, com força, vai. A mente de Cristo é aquela onde você vê 5 pães e 2 peixes, você fala: vai alimentar toda essa galera aqui. A mente de Cristo é aquela mente, quando você vê Elias falando para o servo dele: vai lá, ó. Você conhece a história, eu preguei sobre isso esses tempos atrás. O povo estava em apostasia, idolatria, e o povo adorava Baal. Então Elias chega para o rei e fala: rei, não vai chover até que eu mande chover. Aí tem aquela treta lá com os profetas de Baal, no monte lá e tal. Enfim, Deus vence, né, como se fosse, nossa, um grande desafio, né? Deus sai vencedor ali. E depois Elias fala assim: agora vai chover. O povo viu, reconheceu que só o Senhor é Deus, e vai chover de novo. Aí ele chega para o servo dele e fala: vai lá ver se está vindo a chuva. Aí ele vai, volta. Na 7ª vez ele olha e fala assim: eu estou vendo uma pequena nuvem. Aí o que acontece? Elias, enfim, tem a questão de Acabe, fala para Acabe: Acabe, se apronta, porque o bagulho vai ficar louco e vai chover. E vai chover. Por que que ele viu algo pequeno e falou: esse é um prenúncio de algo grande que virá? Por quê? Porque ele discernia as coisas espiritualmente. Ele via, ou melhor, ele cria de acordo com a mente de Cristo. Nós precisamos, amado, não olhar para as promessas de Deus com um olhar natural. Nós não podemos pensar de maneira simplesmente lógica. Nós temos que crer com a mente de Cristo, porque as palavras proféticas, elas só serão, você só vai conseguir crer de todo o coração se você estiver vivendo em espírito. Você já percebeu quando você está meia boca assim na tua busca a Deus, tudo começa a perder o sentido? Você começa a murchar na fé. Aí, será que é verdade aquilo que Deus prometeu? Agora, quando você está na presença de Deus, buscando a Deus constantemente, vem no culto, sai da conferência, você acha que você vai ganhar, vou ganhar o mundo agora, tudo vai se cumprir, tudo parece fácil. Sabe por quê? As circunstâncias não mudaram, mas a sua perspectiva mudou, porque você está em lugares altos, você está em intimidade com Deus, e Ele te levou a ver conforme Ele vê, não baseado na sua força, mas baseado no poder de Deus. Então, amados, esse tipo de fé que vai nos levar a viver o sobrenatural só será alcançado, discernido e vivido espiritualmente. Paulo disse: ei, os espirituais discernem as coisas espirituais, os carnais não conseguem discernir, não conseguem crer. Então, quando nós discernimos a vontade de Deus, ei, eu tenho caminhado em espírito, eu sei que aquilo que Deus falou é verdade, então você se move em autoridade, porque você entendeu a perspectiva de Deus, você recebeu aquela verdade, tomou aquela verdade para você, e você falou: cara, agora eu vou viver isso, agora eu vou me mover em autoridade, agora eu vou me mover de maneira profética, e eu verei, à medida que eu caminho, o cumprimento dessas palavras. Então a vontade de Deus é cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Irmão, presta atenção, Deus não está brincando com você, Deus não está zoando com a sua cara. Deus não é Deus que promete e não cumpre. Qual que é o problema? É um problema de fé, perspectiva e ação. Lá em Mateus 16, 19, e eu já quero deixar claro que eu preparei essa mensagem antes do Diogo pregar, senão ele vai achar que eu roubei a palavra, deixar registrado publicamente na internet também.
Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Deus não só te prometeu, mas Ele enviou o Espírito de Deus que te convence. Ele te convence não só do pecado e não só do juízo, mas Ele te convence da justiça. E uma das coisas que a justiça representa é o cumprimento da vontade daquilo que Deus disse. É justo que Ele cumpra aquilo que Ele falou, é justo que se estabeleça aquilo que Ele disse, porque Ele é Senhor sobre tudo. Então Ele te deu o Espírito Santo que te convence do pecado, do juízo, mas também da justiça. E Ele te deu autoridade, e Ele te deu também, Ele nos dá chaves do reino, para que eu e você possamos viver aquilo que Ele prometeu. Chave representa poder, e chave representa autoridade. E nós viveremos aquilo que Deus prometeu, nós construiremos em nome de Jesus aquilo que Ele prometeu. Por quê? Porque Ele nos dá chaves. Entenda, amados, a nossa luta não é contra carne e sangue. E muitas vezes você não chegou além da onde você está, porque você está apenas lutando com a força do seu braço. Entenda uma coisa, eu já falei, eu vou repetir. Todas as questões sobrenaturais, o avanço, libertação do povo de Deus aconteceu de maneira sobrenatural, e não porque o povo era bom, ou não porque o povo fez todas as coisas. Foram conquistas fundamentadas, baseadas ou na direção divina, ou na sobrenaturalidade dos céus. E muitas vezes você chega num patamar e parece que não rompe. Por quê? Porque talvez você está jogando esse jogo de maneira apenas natural. Você está fazendo a sua parte, glória a Deus, mas talvez o que Deus está te pedindo é um nível de fé maior. Talvez o que Deus está te pedindo é algo além, é algo diferente. Talvez te falta um respaldo de unção. Me escute, me escute. Nós olhamos para a vida, por exemplo, de Davi, falamos, Davi foi o cara. Aí você olha lá, todo mundo fala, Davi, o pezinho do iFood, o menino da marmita, estava levando comida para os irmãos, e ele veio o gigante, aquela história que todo mundo sabe, quase 3 metros de altura, era um guerreiro treinado, nenhum dos soldados queria enfrentar o camarada, de tão sinistro que ele era, enfim, mas Davi decide enfrentar e vence. Aí você fala, uau, que demais. Só que quando você para avaliar de maneira normal, natural, sem discernir espiritualmente, você vai falar, cara, como que Davi venceu? Porque, cara, era tipo impossível. Esses dias eu estava vendo lá, acho que no Facebook estava passando, aí estava lá o UFC, aí apareceu na página do UFC apareceu uma luta lá do Pride. Quem lembra da época do Pride? O cara devia ter, sem zoeira, acho que quase uns 180 quilos assim, lutando com um cara meio japonês assim, que devia ter uns 100 quilos a menos. Eu falei, vou ver esse trem aqui, cara. Comecei a ver, vai chegando, aí o cara só correndo, chegando no final da luta, o japonês lá, sei lá, tenta pegar o cara pela perna e derrubar o cara. Eu falei, mano, o cara louco. Aí o grandão caiu em cima dele, agora morreu. Daqui a pouco o japonês, sei lá, dá um jeito, ele sai do cara de baixo e começa a porrada e nocaute no cara. Eu falei, mano, que impossível aconteceu. Tipo assim, o impossível aconteceu. E é mais ou menos assim com o Davi. Se olha, o gigante é o cara de 180 quilos, Davi era o menininho. Como que ele vai vencer? E parece impossível. Só que nós nos esquecemos, isso está lá em 1 Samuel 17. Nós nos esquecemos que em 1 Samuel 16, um capítulo antes, ele foi ungido. Ele foi ungido. Aquela história que você sabe, Samuel chega na casa de Jessé e Davi está lá excluído. Ah, mas não está faltando ninguém. Ah, está faltando Davi, chega aí Davi. Aí Davi vai lá, Davi é ungido como o próximo rei de Israel, porque o Senhor havia rejeitado Saul. Só que quando você dá uma olhadinha na sua casa lá, 1 Samuel 16, você vai ver, o texto diz que a partir do momento que ele foi ungido, o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus se apossou dele. Então foi muito mais do que um carinha com uma habilidade na funda. Ele foi ungido. E eu preciso que você entenda, além da nossa fé,
além do crer, você tem que fazer, mas precisa ser gerado em você uma fé, e além dessa fé, você precisa buscar a medida de unção necessária. Algumas coisas, amados, para eu e você vivermos, nós precisamos também crescer em unção, nós precisamos de algo a mais. Muitos olham para Josué, pastor Digão falou sobre Josué, pastor Diogo falou sobre Josué, eu estou falando sobre Josué agora, eu falei sobre Josué na série que nós estamos. Olha e fala, uau, Josué liderou o povo na tomada da terra, nem Moisés entrou, e Josué entrou, uau, que camarada sinistro, e Josué e tal, não sei o que, muralha de Jericó caindo da volta, e circuncida o coração, toda aquela coisa. Só que nós nos esquecemos que lá em Deuteronômio 34:9, a Bíblia diz o seguinte: Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés havia imposto as mãos sobre ele. Muitos olham para Eliseu e falam, cara, Elias foi o cara, venceu os profetas de Baal, e toda aquela história, mas Eliseu fez o dobro de milagres de Elias. Eliseu foi tão sinistro, que quando faltava um milagre para completar o dobro, ele morreu, e ele fez um milagre morto, ele cai em cima do corpo, o menino cai em cima do corpo dele lá, ele morto ressuscita, olha aquela loucura, produziu um milagre mesmo morto. Só que as pessoas se esquecem que para ele chegar nesse nível, ele precisou se esforçar, não arredar o pé do lado de Elias, para que ele recebesse do manto, da unção, da porção dobrada que estava sobre seu pai espiritual Elias. Então, amados, quero que você perceba que o que Deus está fazendo nesses eventos, e o que Ele vem fazendo, se você é dessa casa, tem percebido na série 10 anos e 10 meses, Deus tem mexido com a nossa fé, tem nos ungido, Ele tem mexido com a nossa fé. E só para você ter noção, a gente estava tranquilo, aí a gente, antes disso aqui, antes das palavras dos sedentos, pastor, sonhei que a gente estava mudando, e não foi uma pessoa. Pastor, agora a gente começou a mexer na igreja de novo, mexendo infantil, mexendo aquilo. Pastor, você lembra que as outras vezes a gente mudou, deu um tempo, mexeu, quando a gente mexeu, mudamos. E um sonha com uma coisa, outro sonha com outra coisa. Deus está fazendo o quê? Estou gerando algo em vocês, estou gerando algo no espírito de vocês. E veio o Diogo aqui muito louco e taca óleo daquele jeito. O Senhor está elevando a nossa fé, mas Ele também está dizendo, ei, entenda, eu estou ungindo vocês, vocês precisam acessar um outro nível, um próximo nível de unção. Nós olhamos para a vida de evangelista Billy Graham, faleceu em 2018, eu não sei se você sabe, mas ele pregou presencialmente, sabe para quantas pessoas? 215 milhões de pessoas. Pregou para presencialmente. Estou falando de internet, irmão, nem enfim, né? Internet, nem, enfim, no final do ministério dele começou a entrar a internet. 215 milhões de pessoas o ouviram presencialmente. Se você contar tudo presencialmente, televisão e rádio, sabe quantas pessoas o ouviram? 2,2 bilhões de pessoas. Uau, Billy Graham, que tremendo evangelista, falam que ganhou cerca de 5 milhões de almas para Jesus, 5 milhões de almas para Jesus. Ele foi conselheiro de presidentes, mas muitos se esquecem, ou provavelmente, né, muitos não saibam, do que aconteceu em 1940 com Billy Graham. Em 1940, Billy Graham visitou com outros alunos da faculdade dele a antiga residência de John Wesley, o famoso avivalista do século XVIII. Ao lado da cama de John Wesley havia 2 pequenos círculos, bolinha assim, no tapete, estava bem desgastado. Por quê?
porque ali John Wesley botava os seus joelhos e orava pela renovação espiritual da Inglaterra. E você, se você conhece um pouco da história, você há de concordar comigo, que John Wesley foi um grande ícone da história da igreja. E aí conta-se que o professor de Billy Graham, ao embarcar no ônibus, percebeu, falou: pô, cadê ele? Ele não está aí onde ele está. Aí quando ele volta e entra no quarto de John Wesley, Billy Graham está ajoelhado onde as marcas dos joelhos de John Wesley estavam, ficava e falava e orava assim: faz de novo, Senhor, faz de novo, Senhor, faz de novo, Senhor. Amado, deixa eu te falar uma coisa, ele buscou uma unção, ele buscou algo, ele reconheceu: eu preciso de algo maior, eu preciso que algo seja liberado sobre mim, eu quero o que esse homem tinha, eu quero viver o que esse homem viveu. Então, amados, ele tomou posse daquilo. Então entenda algo, amados, se nós queremos alcançar as promessas, nós precisamos de unção, porque não vai ser na força do nosso braço, não vai ser porque você é bom, não vai ser porque você é um líder top, tudo isso faz parte, mas vai ser principalmente por causa da unção. O que quebra o jugo é a unção, não são as suas palavras. Quando você está ministrando e pessoas são salvas, não é porque você é bom, porque a sua teologia é legal, porque você começou, teve um meio de palavra legal, afunilou e, nossa, gerou algo nas pessoas de maneira emocional, emotiva. Não, é por causa da unção, é a unção que despedaça o jugo, é a unção que quebra o jugo. E se nós queremos viver tudo aquilo que Deus tem prometido, nós precisamos de uma unção nova, nós precisamos de um novo derramar, nós precisamos de algo maior. Se é para Jesus, tem que ser forte. Perceba, amado, as palavras que nós recebemos nesses dias. O Digão falou assim: antes vocês estavam na janela, vocês olhavam, observavam. Agora vocês estão diante da porta. Vocês estão entrando. Vocês estão entrando. No aniversário da igreja, uma chave. Várias coisas acontecendo. Deus elevando a nossa fé nessa temporada. Deus nos marcando com óleo. Você não precisa ser muito super espiritual para entender onde isso vai dar. O que o Senhor está querendo comunicar. O Senhor está nos convidando para entrar num novo nível. Só que esse novo nível exige, amados, uma nova sede, um clamor, uma busca. Eu não sei como você se sente, mas eu olho para a minha vida, eu me sinto incapaz de dar conta daquilo que Deus falou. E isso é bom, porque isso é um sinal de saúde espiritual. Quando você acha que você é bom, alguma coisa está errada. Quando você acha que você consegue, está tudo errado. Agora, quando você continua sedento, você continua crendo, você continua sendo visionário, você continua, isso mostra que você está saudável espiritualmente, que você está bem posicionado, que você está caminhando na dependência do Senhor. Nós precisamos de unção. Nós precisamos ser marcados pelo Espírito de Deus. Essa nova temporada não se dará por causa de nós, mas é por causa dele. O fator que proporciona a multiplicação, que proporciona todas as coisas, é o fator Deus. Sempre foi assim, sempre será assim. Eu não sei se você consegue perceber isso, amado, mas a vida cristã, ela vai muito além de termos um encontro com Jesus, sentirmos paz no nosso coração, e está tudo bem, está tudo certo, você é dizimista, Deus te abençoa, você vive uma vida legal, e tchau, ele nasceu, cresceu, viveu e morreu. Deus tem um propósito para nós. Deus tem um propósito para nós. E todos nós precisamos pular nesse trem. O pastor Diogo falou algo muito especial aqui à tarde. Ele falou assim, que ele falou para a galera dele,
Mas eu vou ouvir a palavra do pastor depois. Eu falo, cara, se você demorar para ouvir a palavra, aquela palavra já mudou, já é uma outra estação, já é um outro tempo, e a resposta que você tinha que dar, já tinha que dar, enfim. Então, algo está passando e nós precisamos pular, precisamos cair para dentro. Você que é novo, você que é antigo de igreja, escute uma coisa. Você que caminha há muito tempo nessa igreja, você que talvez está lá desde o começo. Se você se sente como alguém, eu já vivi muita coisa, já está bom, você está doente espiritualmente. Não estou falando doente, entenda, adoecido espiritualmente. Não estou falando no sentido de ofensa, estou falando no sentido de percepção espiritual. Quero que você entenda isso. Você que está caminhando há muito tempo, Deus quer que você continue crescendo. Para quê? Para que você seja suporte, possa olhar para baixo e puxar para cima aqueles que estão chegando. Só que Satanás muitas vezes leva aqueles que são lá de trás a um desacelerar. E o desacelerar não tem a ver com fazer, porque à medida que o tempo passa, você vai afunilando o seu chamado, e talvez hoje você faça menos do que você fazia lá atrás. Mas tem a ver com efetividade, design espiritual, desenho espiritual. Tem a ver com aquilo que queima no seu coração. Tem a ver com esse ímpeto de eu viverei tudo aquilo que Deus tem para mim. Se esse é seu caso, estava nem na pregação isso, irmão, mas Deus está falando com alguém. Se esse é seu caso, alinhe o seu coração e busque essa unção. Porque, amados, é muito legal a gente pensar em toda a estrutura. É muito legal a gente preparar uma igreja para que as pessoas sejam tocadas, e tudo isso faz parte do processo. Um conforto na sua cadeira, puxa, uma transmissão legal para você que está online, tudo isso é extremamente necessário, mas o que nos levará ao patamar que Deus tem, não é a estrutura, é a unção, é o poder de Deus, é a transformação. Porque a pessoa ela pode até, chegar na igreja a primeira vez e falar, fui bem recebido, isso é legal, eu fui acolhido, está tudo certo, que bacana, eu vou voltar no outro culto. Só que se não tiver unção, não quebra o jugo. Se não quebra o jugo, não há transformação, não há salvação, e a coisa simplesmente não acontece, e o cumprimento daquilo que Deus espera não se dá, não se conclui. Entenda algo, amados, Deus está e irá hoje, vai hoje nos ungir para essa próxima estação. Então você precisa se alistar nesse exército. Talvez você está aqui na igreja há um tempo e nunca se envolveu com nada, se envolva. Fala com o seu líder de célula, serve no ministério, faz alguma coisa. Mas meu irmão, entenda, Deus está nos dando o privilégio de ser participantes de algo que é maior do que eu e do que você. É maior do que eu e você, é algo dele, a sua obra. Nós estamos aqui juntamente com tantas outras igrejas, trabalhando para que o reino de Deus seja estabelecido. Mas nós precisamos fazer hoje como Eliseu fez com Elias: eu não arredo o pé até você me ungir, até eu receber esse manto. Você precisa fazer como Billy Graham fez, orar e falar: eu preciso dessa unção, eu preciso disso. Vamos ficar de pé, aleluia.